O vidro se estilhaçou antes que Marcus Cole pudesse alcançar sua filha. O som cortou a sala de baile como um tiro. 300 cabeças se viraram ao mesmo tempo. O cristal do lustre acima ainda tremia, capturando a luz e espalhando-a pelo chão de mármore em arco-íris fragmentados. E lá, no centro de tudo, estava uma menina de 7 anos em um vestido de segunda mão, cercada pelos restos de uma escultura de 40.000 Harleys. Fique comigo. O que acontece a seguir vai testar tudo o que você acredita sobre valor, sobre dignidade, sobre quem tem o direito de pertencer às salas onde os pisos custam mais do que a casa da maioria das pessoas. Marcos se moveu pela multidão, seu coração batendo tão alto que ele tinha certeza de que todos podiam ouvir. Seu uniforme de zelador parecia mais pesado a cada passo. Tecido cinza contra pele negra, contra mármore branco, contra luz dourada. Ele nunca havia se sentido tão visível em sua vida. Zara ficou paralisada, suas pequenas mãos ainda levantadas como se pudesse desfazer o que havia acontecido. Seus olhos encontraram os dele do outro lado da sala, arregalados e aterrorizados, já se enchendo de lágrimas que ela estava orgulhosa demais para deixar cair. "Papai", ela sussurrou. Essa única palavra cortou mais fundo do que qualquer julgamento na sala. Marcos a trouxe esta noite porque a babá cancelou. Porque ele não podia pagar outra. Porque às vezes ser um pai solteiro negro significava fazer escolhas impossíveis e torcer para que não destruíssem tudo o que você havia construído. Ele alcançou o lado dela e se ajoelhou lentamente, ignorando os sussurros que se espalhavam como pedras caindo em água parada. "Está tudo bem", ele disse em voz baixa. "Estou aqui. Eu não quis fazer isso. Eu só estava olhando e meu cotovelo..." "Eu sei, querida. Eu sei." A multidão se afastou enquanto uma mulher se aproximava. Eleanor Ashford, 72 anos. Patrimônio líquido em algum lugar acima de 4 bilhões. Anfitriã do gala beneficente desta noite. Dona da escultura agora em pedaços espalhados pelo seu piso italiano importado. Marcos se levantou, posicionando-se levemente à frente de Zara. Sua coluna se endireitou. Seu queixo se levantou. Não era desafio. Algo mais silencioso. O tipo de dignidade que não precisa de permissão. Eleanor parou a 3 pés de distância, seu olhar se movendo da arte quebrada para a criança e para o homem no uniforme cinza. Seu rosto não revelou nada. "Sua filha?" ela perguntou. "Sim, senhora." "Você trabalha aqui?" Não era uma pergunta. Marcos acenou com a cabeça mesmo assim. 5 anos já. Eleanor o estudou por um longo momento. O silêncio se estendeu, desconfortável e carregado. Ao redor deles, os convidados seguravam flutes de champanhe como escudos, observando com a fome particular que as pessoas desenvolvem pela desgraça dos outros. "Aquela peça foi feita por Harrington", disse Eleanor finalmente. "Uma das 7 que ele fez antes de morrer." Marcos engoliu em seco. Ele sabia. Ele a limpava 2 vezes por semana durante 4 anos. Sabia como a luz captava suas curvas em diferentes momentos do dia. Sabia que valia mais do que ele ganharia em uma vida inteira. "Eu entendo", disse Marcos. "Vou fazer arranjos para pagar pelo dano. Quanto tempo levar?" Um murmúrio percorreu a multidão. Alguém riu, rapidamente abafado. A matemática era óbvia para todos na sala. Um zelador pagando $40.000. Isso levaria décadas. Poderia levar uma eternidade. A expressão de Eleanor mudou. Algo indecifrável passando por trás de seus olhos. "Venha ao meu escritório amanhã de manhã", ela disse. "Às 8 horas. Traga a criança." Ela se virou e se afastou antes que Marcos pudesse responder. A multidão se dispersou lentamente, retornando às suas conversas, seus negócios, suas cuidadosas exibições de riqueza e bom gosto. Mas a cada poucos segundos, os olhares voltavam para ele, para Zara, para a bagunça no chão que alguém teria que limpar. Marcos olhou para sua filha. Uma lágrima havia escapado, escorrendo por sua bochecha. "Estou em apuros?" Zara perguntou.
Marcos se agachou novamente, limpando a lágrima com o polegar. Vamos resolver isso juntos. É o que sempre fazemos, certo? Ela acenou com a cabeça, mas ele pôde ver que o medo não havia saído de seus olhos. Naquela noite, em seu apartamento de um quarto do outro lado da cidade, Marcos sentou-se à mesa da cozinha muito tempo depois que Zara adormeceu. O apartamento estava limpo, escasso. Tudo em seu devido lugar porque a ordem era a única coisa que ele podia controlar. Na mesa à sua frente havia uma fotografia, desgastada nas bordas. Levemente desbotada. Uma mulher com os olhos de Zara e seu sorriso, segurando um bebê em um quarto de hospital. 3 dias depois, ela se foi. Complicações, disseram os médicos. Às vezes essas coisas acontecem, disseram. Marcos tocou a borda da foto. Estou tentando, Serena, ele sussurrou. Estou tentando com tanta força. A manhã seguinte chegou cinza e fria. Marcos vestiu Zara com suas roupas mais limpas, um vestido azul que ela usara na igreja 3 domingos atrás. Ele vestiu seu único terno, aquele que comprara para o funeral de Serena 7 anos antes. Ainda servia. Algumas coisas permaneciam as mesmas, mesmo quando tudo o mais desmoronava. A propriedade Ashford se estendia por 12 acres de terrenos bem cuidados. A casa principal erguia-se como um monumento ao velho dinheiro, toda de pedra, colunas e janelas que o observavam se aproximar com silenciosa superioridade. Um mordomo os conduziu por corredores forrados com arte que valia mais do que bairros inteiros. Zara caminhou perto de Marcos, sua pequena mão segurando 2 de seus dedos como se pudesse flutuar sem um âncora. O escritório de Eleanor ocupava um canto do 2º andar. A luz da manhã entrava por janelas altas, iluminando prateleiras de livros encadernados em couro, móveis antigos e uma mesa enorme atrás da qual a velha mulher se sentava como uma rainha em um trono. Sente-se, disse Eleanor, gesticulando para 2 cadeiras em frente a ela. Eles se sentaram. Os pés de Zara não tocavam o chão. Por um longo momento, Eleanor simplesmente os observou. Seu olhar era afiado, clínico, o tipo de avaliação que não perdia nada e perdoava menos ainda. Estive pensando em você, Sr. Cole. Ela disse finalmente. Marcos esperou. 5 anos que você trabalha aqui, nunca atrasado, nunca ausente. O supervisor de pessoal me diz que você é o funcionário mais confiável que eles já tiveram. Ela fez uma pausa. Ele também me diz que você tem um diploma em engenharia estrutural pela Universidade Howard. Algo piscou no peito de Marcos. Surpresa, rapidamente seguida pelo peso familiar das explicações que ele havia parado de dar anos atrás. Sim, senhora. Ainda assim você limpa pisos. Eu faço o que preciso fazer. Eleanor se recostou na cadeira. A escultura. Decidi como você vai reparar o dano. A mandíbula de Marcos se contraiu. Aqui vinha. Anos de salários penhorados. Documentos legais. A lenta estrangulação de qualquer pequena estabilidade financeira que ele havia conseguido construir. Eu não vou aceitar seu dinheiro, disse Eleanor. As palavras não registraram a princípio. Marcos piscou. Desculpe? A Fundação Ashford está começando uma nova iniciativa. Habitação acessível para famílias de baixa renda. Eu preciso de alguém que entenda de edifícios desde a base. Alguém que saiba como é precisar de um lar, não apenas projetar um. Ela o fixou com aquele olhar penetrante. Estou lhe oferecendo uma posição. Gerente de projeto. O salário inicial é $90.000 anuais, com benefícios completos. O número pairou no ar como algo impossível. Eu não entendo, disse Marcos lentamente. A expressão de Eleanor suavizou-se, apenas um pouco. Quando aquela escultura quebrou na noite passada, você sabe o que eu vi? Eu vi 300 pessoas esperando para que você desmoronasse, esperando para que você implorasse, se rastejasse, para confirmar cada suposição que já tinham feito sobre quem você é. Ela fez uma pausa. Você não fez isso. Você ficou lá, na frente da sua filha, e ofereceu pagar por algo que você nunca poderia pagar.
Não por vergonha, por dignidade. Ela se levantou, caminhando até a janela, com as mãos entrelaçadas atrás das costas. Meu marido construiu essa fortuna do nada. Um filho de minerador de carvão que aprendeu engenharia com livros da biblioteca. Quando ele morreu há 15 anos, eu prometi que usaria esse dinheiro para algo que importasse. Ela se virou para encará-los. Acho que você pode entender o que isso significa melhor do que qualquer outra pessoa naquela sala na noite passada. Marcos sentiu algo se soltar em seu peito. Um nó que ele carregava há tanto tempo que havia esquecido que estava lá. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Eleanor sorriu. Isso transformou seu rosto, suavizando décadas de dureza em algo quase caloroso. Porque meu marido teria gostado de você. Ela disse simplesmente. E por que aquela garotinha merece um pai que possa ser o que ele deveria ser? Zara estava em silêncio todo esse tempo, observando com a atenção cuidadosa que as crianças dão a momentos que sentem serem importantes. Agora, ela olhou para Marcos, confusão e esperança lutando em sua expressão. Papai, estamos em apuros ou não? Marcos riu. O som o surpreendeu, escapando antes que ele pudesse impedi-lo. Não, querida, ele disse. Acho que talvez não estejamos. Os meses que se seguiram mudaram tudo e nada. Marcos se lançou na nova posição com a mesma intensidade silenciosa que trouxe para cada outra tarefa em sua vida. Ele aprendeu os processos da fundação, estudou os planos de habitação propostos e começou a sugerir melhorias que fizeram os arquitetos seniores levantarem as sobrancelhas e, em seguida, adotarem suas ideias em silêncio. O trabalho era difícil de uma maneira diferente do trabalho manual. Exigia sua mente de maneiras que ele quase havia esquecido que eram possíveis. As noites que costumava passar limpando pisos, agora ele as passava revisando plantas no mesa da cozinha, enquanto Zara fazia lição de casa ao seu lado. Papai, o que é isso? Ela perguntou uma noite, apontando para sua tela. É um edifício que estou ajudando a fazer. Para as pessoas morarem? Para famílias como a nossa morarem. Zara considerou isso. Vai ter um parquinho? Marcos sorriu. Agora vai ter. As plantas evoluíram sob sua atenção cuidadosa. Ele adicionou corredores mais largos porque se lembrou de como seu antigo edifício havia se sentido apertado. Ele insistiu em janelas maiores porque luz natural não deveria ser um luxo reservado para coberturas. Ele pressionou por isolamento acústico entre as unidades porque as famílias mereciam privacidade, mereciam a simples dignidade de conversas que ficassem dentro de suas próprias paredes. Cada decisão tinha peso. Cada escolha refletia algo que ele aprendera da maneira difícil, através de anos de adaptação, de ver sua filha crescer em espaços que nunca foram projetados com crianças como ela em mente. O diploma de engenharia que ele conquistou e nunca usou começou a parecer menos uma ferida e mais uma ferramenta que ele vinha afiando sem saber. Cada piso que ele esfregou, cada noite passada estudando sistemas pelos quais nunca receberia crédito por entender, tudo isso contribuiu para este momento. Este trabalho. Esta chance. Nem todos acolheram sua ascensão. Nas reuniões da fundação, certos membros do conselho deixaram claro seu ceticismo de maneiras tanto sutis quanto explícitas. Richard Caldwell, herdeiro de uma fortuna farmacêutica, parecia particularmente ofendido com a presença de Marcos em salas onde homens como ele tradicionalmente serviam bebidas em vez de expressar opiniões. As sessões de input da comunidade são um desperdício de recursos, argumentou Caldwell em uma reunião. Sabemos o que eles precisam. Não precisamos perguntar. Marcos manteve a voz calma. Com respeito, senhor. Os últimos 3 projetos de habitação acessível nesta cidade falharam porque foram projetados por pessoas que nunca tiveram que viver neles. Estamos construindo casas, não monumentos a boas intenções. O rosto de Caldwell ficou vermelho. Você está sugerindo? Estou sugerindo que ouvimos antes de construir. Isso é tudo. A sala ficou em silêncio. Outros membros do conselho trocaram olhares,
reavaliando o homem no terno modesto que falava com tanta certeza medida. Marcos aprendeu há muito tempo que a raiva era um luxo que ele não podia se dar ao luxo, não em salas como esta. Então ele manteve a voz uniforme, seus argumentos baseados em fatos em vez de emoções. Foi exaustivo, era necessário, e lentamente estava funcionando. Eleanor, sentada à cabeceira da mesa, observava a troca com algo como satisfação. Acredito que a abordagem do Sr. Cole tem mérito, disse ela. Vamos proceder como ele recomenda. O olhar que Caldwell deu a Marcos prometia conflito futuro. Marcos guardou isso para si e seguiu em frente. Ele já havia enfrentado homens com direito em ternos caros. O que ele não havia antecipado era como o trabalho mudaria seu relacionamento com Zara. Pela primeira vez desde que Serena morreu, ele estava em casa para o jantar na maioria das noites. Ele podia ajudar com a lição de casa, participar de eventos escolares, ter conversas que duravam mais do que as trocas exaustivas entre os turnos de trabalho. Em um sábado, eles visitaram o canteiro de obras juntos. O primeiro prédio estava tomando forma, aço e concreto surgindo do que havia sido um terreno vazio em um bairro que Marcos conhecia muito bem. Ele havia crescido a 3 quarteirões de distância. Tinha visto seu próprio pai lutar para manter um teto sobre suas cabeças em apartamentos que vazavam e desmoronavam ao seu redor. É grande, disse Zara, esticando o pescoço para olhar a estrutura. Vai ter 64 apartamentos, disse Marcos, e um centro comunitário, e um jardim no telhado. Um jardim no telhado? Cultivando alimentos, para que as famílias não precisem ir tão longe para encontrar vegetais frescos. Zara pensou sobre isso. Como aquelas da loja que são muito caras. O coração de Marcos se apertou. Ela tinha 7 anos. Não deveria saber sobre vegetais caros. Não deveria ter memórias de escolher entre produtos frescos e manter as luzes acesas. Sim, querida, como aquelas. Ela deslizou a mão na dele. Estou orgulhosa de você, papai. As palavras eram simples. Uma declaração de criança, desprovida de complexidade. Mas elas pousaram em algum lugar profundo no peito de Marcos e permaneceram lá, quentes e permanentes. Zara olhou para ele, esquintando contra o sol da tarde. A mamãe também estaria orgulhosa, certo? Marcos sentiu sua garganta apertar. Sim, querida, eu acho que ela estaria. Eu falo com ela às vezes, Zara disse em voz baixa. À noite, antes de dormir. Eu conto a ela sobre a escola e sobre você e sobre os prédios. Marcos se agachou, trazendo-se para o nível dos olhos dela. O que você conta a ela? Que você está consertando as coisas. Não apenas prédios. Tudo. A expressão de Zara era séria além de seus anos. Ela escuta. Eu posso sentir isso. O vento mudou, carregando o som de martelos e vozes distantes pelo canteiro de obras. Os trabalhadores se moviam em uma coreografia cuidadosa, cada peça se encaixando no lugar. Marcos pensou em Serena, nos sonhos que compartilharam nos primeiros anos, sobre o futuro que planejaram e que nunca se concretizou. Talvez esse fosse esse futuro, transformado. Diferente do que imaginaram, mas não menos real. O primeiro prédio concluído veio em uma manhã fria de março. Marcos estava à beira da multidão, observando famílias visitarem os apartamentos que se tornariam seus lares. Ele reconheceu alguns deles. Uma mulher que costumava limpar escritórios no mesmo prédio onde ele havia passado o mop. Um homem que dirigia o ônibus noturno que Marcos pegou por anos. Pessoas que trabalhavam em turnos duplos e ainda assim não conseguiam progredir. Pessoas que mereciam paredes que não desmoronassem e aquecimento que realmente funcionasse. Um garotinho passou correndo, perseguindo sua irmã pelo pátio que Marcos havia projetado. O riso deles ecoava nas paredes, brilhante e sem contenção. O tipo de alegria que vem de ter espaço para correr, brincar, simplesmente ser uma criança. Marcos sentiu algo mudar em seu peito. Não exatamente orgulho, algo mais profundo. A sensação de que talvez todos aqueles anos de luta não tivessem sido em vão. Que a dor estava levando a algum lugar,
mesmo quando ele não conseguia ver o caminho. Eleanor apareceu ao seu lado, apoiando-se em uma bengala que começara a usar recentemente. 93% de ocupação no primeiro mês, ela disse. O conselho está impressionado. Marcus observou uma jovem mãe carregar seu filho pequeno para dentro do prédio, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Não foi por isso que eu fiz. Eu sei, disse Eleanor. É por isso que estou impressionada. Ela ficou em silêncio por um momento, observando a cena se desenrolar. Richard Caldwell está saindo do conselho, disse ela casualmente. Marcus se virou para olhar para ela. Está mesmo? Aparentemente ele achou a nova direção da fundação inconsistente com seus valores. Um pequeno sorriso brincava nos cantos de seus lábios. Eu disse a ele que entendia completamente. Valores são importantes. Marcus riu suavemente. Você é algo especial, Sra. Ashford. Eleanor, ela corrigiu. E eu sou apenas velha o suficiente para saber que o legado importa mais do que o conforto. Ela o fixou com aquele olhar penetrante. Falando nisso, há algo que quero discutir com você. A fundação precisa de uma nova liderança. Alguém que entenda o que estamos tentando construir e por que isso é importante. A implicação pairou entre eles. Não tenho certeza se estou qualificado para... Você é mais qualificado do que qualquer outra pessoa que eu conheço. Eleanor interrompeu. Você viveu isso, Marcus. Você sabe o que custa não ter nada e o que significa ter apenas o suficiente. Esse conhecimento não pode ser comprado ou ensinado. Só pode ser conquistado. Marcus olhou de volta para o prédio. Seu prédio. O primeiro de muitos, se as coisas saíssem como planejado. Posso pensar sobre isso? Eleanor acenou com a cabeça. Leve o tempo que precisar, mas não muito. Não estou ficando mais jovem. Naquela noite, Marcus sentou-se com Zara nos degraus do lado de fora do prédio onde moravam. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa que faziam até mesmo este bairro cansado parecer quase bonito. Papai, no que você está pensando? Perguntou Zara. No futuro. É assustador? Marcus considerou a pergunta. 1 ano atrás, o futuro era um peso que ele carregava, pesado de preocupações e incertezas. Agora parecia diferente, mais leve, cheio de possibilidades. Um pouco, ele admitiu, mas do tipo bom de assustador. Zara se encostou nele. Como o primeiro dia de aula. Sim, querida, exatamente assim. Eles ficaram em silêncio confortável enquanto o céu escurecia e as estrelas começavam a aparecer. Em algum lugar à distância, uma sirene uivava. Um cachorro latia. A vida continuava seu ritmo bagunçado e complicado ao redor deles. Papai? Sim? Aquela senhora. A que tem a casa grande. Ela é nossa amiga agora? Marcus pensou em Eleanor. Conheço. Ela riu. Eu só tenho 7. Não importa. Sabedoria não tem a ver com idade. Tem a ver com ver o que é verdadeiro. Na manhã seguinte, Marcus ligou para Eleanor. Eu pensei sobre isso, ele disse. E? Eu tenho condições. Houve uma pausa, então uma risada. Eu não esperaria menos. Venha jantar no sábado. Traga a Zara. Vamos negociar como pessoas civilizadas. Marcus sorriu. Sim, senhora. Eleanor. Melhor. 3 anos se passaram. 3 anos de prédios surgindo de terrenos esquecidos. 3 anos de famílias encontrando lares que podiam realmente pagar. 3 anos de reuniões de diretoria onde a voz de Marcus tinha peso, onde suas ideias moldavam políticas, onde sua presença não era mais questionada, mas esperada. A fundação havia crescido além de tudo que Eleanor havia imaginado originalmente. O que começou como uma única iniciativa habitacional se expandiu para uma rede de programas que abordavam tudo, desde treinamento profissional até cuidados infantis e serviços de saúde comunitária. E no centro de tudo isso estava Marcus Cole, um homem que um dia limpou esses corredores e agora a ajudava a determinar seu propósito. Eleanor faleceu em uma terça-feira tranquila na primavera. Em seu sono,
disseram os médicos. Pacífica. Ela deixou para trás uma fundação mais forte do que nunca e uma carta que Marcos não abriu até uma semana após o funeral. Você estava certo sobre uma coisa, dizia a carta. A escultura nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre ver o que uma pessoa faz quando pensa que perdeu tudo. Você me mostrou alguém que vale a pena acreditar. Espero que eu tenha te mostrado o mesmo. Cuide da Zara. Cuide deste trabalho. E lembre-se de que dignidade não é algo que alguém pode te dar ou tirar. Você sempre a teve. Você só precisava que alguém a visse. Eleanor. Marcos leu a carta 3 vezes. Então, ele a dobrou cuidadosamente e a colocou ao lado da fotografia de Serena, que ainda estava em sua mesa de cabeceira. Zara agora tinha 10 anos, alta para a sua idade. Olhos afiados e rápida de raciocínio, de maneiras que lembravam Marcos, tanto sua mãe quanto ele mesmo. Papai, ela disse naquela noite, encontrando-o nos degraus do apartamento onde ainda se sentavam na maioria das noites. Você está triste pela senhora Eleanor? Sim, querida. Estou. Eu também. Ela se sentou ao lado dele. Mas também grata. Isso é estranho? Não. Isso está exatamente certo. Eles observaram as estrelas surgirem, assim como faziam há anos. Mas algo estava diferente agora. O peso que Marcos carregava parecia menos um fardo e mais um propósito. Menos como algo que o empurrava para baixo e mais como algo que o levantava. Papai? Sim? Eu também quero construir coisas. Quando eu crescer. Casas para pessoas que precisam delas. Marcos olhou para sua filha. Viu os olhos de Serena. Sua própria determinação. Algo novo que pertencia inteiramente a Zara. Então você vai, ele disse. E elas serão lindas. Ela sorriu. As mais lindas. Ao longe, a cidade zumbia com vida. Milhões de histórias se desenrolando na escuridão, cada uma carregando seu próprio peso de esperança, perda e sobrevivência silenciosa. Marcos não conhecia todas elas. Não podia consertar todas. Mas ele podia construir. Uma casa de cada vez. Uma família de cada vez. Um momento de dignidade oferecido a alguém que havia sido dito que não merecia. E isso, ele aprendeu, era o suficiente. Então aqui está a pergunta que fica comigo. Se você estivesse naquele salão, observando um homem em um uniforme de zelador se manter ereto enquanto o mundo esperava que ele quebrasse, o que você teria visto? Um problema a ser resolvido? Uma dívida a ser cobrada? Ou algo completamente diferente? E mais importante, o que você teria feito? A resposta importa. Não porque muda o passado, mas porque molda o futuro. Todos os dias, encontramos pessoas carregando um peso invisível. Pessoas a um momento de se despedaçar ou de se erguer. O que escolhemos ver nelas, o que escolhemos oferecer, importa mais do que sabemos. Se esta história ficou com você, se fez você pensar sobre valor e dignidade e a coragem silenciosa que é necessária para se manter firme quando o mundo espera que você se ajoelhe, então leve isso com você. Compartilhe. Deixe isso mudar a forma como você vê a próxima pessoa que cruzar seu caminho. Porque em algum lugar por aí, um pai está trabalhando até tarde para dar à sua filha uma vida melhor. Uma criança está observando, aprendendo o que significa nunca desistir. E um momento está esperando para se tornar o ponto de virada que muda tudo. O que você fará quando ele chegar? Inscreva-se para mais histórias sobre resiliência, sobre dignidade, sobre o poder que todos nós temos de nos ver verdadeiramente e de nos apoiar, porque essas histórias importam. E você também.